Fala pessoal, tudo bem? Antes da gente começar o episódio de hoje, vocês vão perceber que a gente está gravando num lugar diferente. A gente ganhou uma casa agora, a gente ganhou um teto, a gente tem um estúdio na Casa 21, onde a maioria dos podcasts vão ser gravados presencialmente, o que é um espetáculo, é muito bom, mas eu faço a ressalva que a gente está testando o setup e aprendendo a usar enquanto a gente grava esses primeiros episódios. Então, nesses primeiros episódios, talvez dê uma coisinha, uma falhada na câmera, talvez dê um lagzinho em alguma coisa, e faz parte. Acho que a qualidade das conversas já está muito melhor por a gente gravar ao vivo, mas agora tem toda essa curva de aprendizado de aprender a usar o estúdio quando a gente está gravando ao vivo. Então, peço a consideração, a paciência de vocês, mas estamos melhorando para ficar cada vez melhor o conteúdo que a gente produz para vocês. Valeu, gente. Agora o episódio. Passado, na SatisConf do ano passado, cheguei a ter o mês de outubro ali, em que eu falei, fudeu. Não tô fazendo nada no Lightning Labs há 3 dias. Uma quarta-feira ali, não fiz nada. E era um momento que eu tinha acabado de voltar de umas férias que eu tive que fazer, que era uma coisa de família e tal. Então foi carregado ali, porque foi umas 2 semanas que eu passei sem fazer muita coisa, nem de SatisConf, nem de Lightning Labs. Então aquela semana era volta de Lightning Labs e SatisConf faltava um mês. Foi bem difícil aquele mês. Do tipo assim, de chegar o dia do final do dia chorando, assim, o que eu faço? Onde eu me enfiei? O que eu faço? Como eu saio dessa? Vou perder meu emprego. A minha sorte é que na quarta-feira, então, foi aqueles 3 dias terríveis, torturantes. Na quarta-feira, final do dia, eu falei, Ryan, preciso conversar com você. E acho que também pela relação que eu construí com ele, acho que isso ajudou, mas também foi muita sorte a forma como eles trataram isso foi muito boa pra mim. O Ryan, cheguei pro Ryan e falei, Ryan, fudeu. Os últimos 3 dias eu não fiz nada do que você pediu pra eu fazer da Lightning Labs ou do que eu deveria ter feito no meu dia a dia da Lightning Labs. SatisConf não tá permitindo. A 21, depois eu falo de 21, mas enfim, depois eu falo de 21. Então, nesse momento o Ryan respondeu pra mim, olha, a gente avisou, né? Mas entendemos e vamos fazer o seguinte, você... Essa e essa task que você tem, eu vou segurar pra você. Se for urgente, eu faço. Essa eu ainda vou precisar que você faça, não tem como. Mas eu vou aliviar sua carga de trabalho e você consegue focar um pouco mais na SatisConf esse mês. Mas depois, não pode se repetir. Ok, então eu tive essa sorte de que aquele mês foi mais pesado de segunda SatisConf. A primeira SatisConf não chegou a ser pesada nesse nível de... Mas por que não? Porque assim, essa terceira SatisConf foi 2 dias, o espaço foi muito maior, etc. Eu entendo que ela é muito mais sofisticada. Mas entre a primeira e a segunda, elas tiveram um dia, tiveram um tamanho semelhante, não? Eu não sei, não lembro, porque eu sei que na primeira eu consegui dar conta melhor do que na segunda. A segunda já teve coisas um pouco mais, assim. Por exemplo, a primeira só tinha um palco, e o palco, que é o palco Ralphine, eram workshops. Não sei se você lembra. Ai, não lembrava, achava que ele já tinha os dois, como sempre, não. Conteúdo de palestra e painel Foi só no Satoshi. E Ralphine eram os workshops. Segundo a SatisConf, Já teve um espaço de workshop 2 atrás. palcos. Tá. Espaço de workshop no Octanorm lá atrás, no estacionamento. Exposição de arte. Que é mais? Área game. A parte de sponsors também aumentou. Teve aquela parte que... No primeiro SatisConf, por exemplo, aquele quadradinho que tava o stand da Bipa, a SatisConf terminava ali. Sim, lá era comida. E era comida. Daí no segundo ficou lá A segunda atrás. comida foi lá pra trás e foi os stands ali. Os stands no primeiro ano Estavam lá no final dos workshops no Ralphine, meio escuro, até meio ruim. Sim. Então, enfim, segunda SatisConf foi mais difícil. Lightning Labs foi muito boa pra mim, me ajudou. Só que ali, na SatisConf mesmo, do ano passado, o Ryan Gentry veio como palestrante, estava aqui. Foi
mais uma vez, um apoio que ele me deu. E ali, nas conversas ali, durante a Sats Party, no domingo, foi no domingo? Acho que foi. Não importa, né? Mas falei, Ryan, caramba, foi difícil aqui. Eu sei que não pode acontecer de novo. Eu não sei se eu consigo que não aconteça de novo. Porque E aí, voltando então para 21, né, nessa questão, nessa sua pergunta sobre dar conta de tudo, a 21, até aquele momento, o tanto de trabalho que eu tenho na 21 depende só de mim, se é muito ou se é pouco. Não tem uma pressão de uma deadline ou de cada vez mais vai ficar agora com que eu tô full time. Mas o básico, feijão com arroz de 21 é pagar o grant do Bruno e do Davidson naquele momento, depois do Léo. Não tinha Casa 21, não tinha, sei lá, tinha o BitDevs, que é uma vez ao mês, tinha os outros hosts. É mais esporádico, não vai consumir um mês inteiro Faz seguido. uma reunião ou outra, não é uma coisa que do dia a dia ali tem coisa pra caramba pra fazer. Tem muitas ideias e muitos projetos e muitos planos que estavam engavetados justamente por não ter esse tempo e que agora que eles começam a sair, começaram já, a gente vai falar deles, mas não tinha ali uma pressão de tipo, semana que vem tem o deadline de não sei o quê. No dia a dia era mais tranquilo de 21. Ele poderia ser. Tinha ali uma lista enorme de coisas que a gente gostaria de fazer, mas eu e André não estamos disponíveis full time. Bruno até poderia estar disponível full time, mas a gente quer que ele esteja 95% do tempo dele dedicado ao Bitcoin Core e não a 21. Certo. Então ali, Satiscom, assim, o patamar de valores ali é maior do que a gente pagava aqui na 21. Enfim, o Spire, o OpenSats dão grants para você se você é brasileiro também. Não importa se a 21 existe, né? Até porque a 21 não é um gatekeeper, é uma coisa que eu sempre repito, não é um gatekeeper de quem vai trabalhar com open source no Brasil. A gente ajuda, a gente acelera alguns desenvolvedores aqui no Brasil, mas se você não quer ter uma relação com a 21 e quer... existem outras formas de você ter esse percurso, né? Mas então, falando com o Ryan, não vai dar certo, vou ter que ir atrás de mais funding, vou ter que me dedicar mais, a SatisConf tá ficando maior, tá ficando difícil. Enfim, ficou essa conversa aí no ar, mas continuei na Lightning Labs, passa a SatisConf alivia, né? Enfim, e 21 os planos vão sendo deixados para depois. Mas ali, mais pro meio do ano, eu já começo a falar de novo com o Ryan, tipo, olha, essa discussão tá parecendo ser mais difícil ainda. Eu tô com medo de acontecer de novo, de eu precisar do mês leve. Não sei, aí foi um tempo longo de tomar essa decisão. O Ryan tentando me convencer a ficar, eu querendo ficar, eu adorava estar na Lightning Labs, então foi uma decisão muito difícil sair. Eu respondi o que você perguntou? Acho que sim, mas então vamos entrar no fundo na 21, porque assim, a gente falou bastante da SetsCon, falou pouco da 21. Você conta que assim, a ideia de fazer vários eventos era justamente para ganhar dinheiro, para financiar um primeiro desenvolvedor. E aí a gente já falou que nasceu a 21, etc. Mas conta o processo de criação da 21, de financiamento da 21, sabe? Dá a explicação da 21 agora. Certo. Bom, 21. Chegou ali 2021, no meio da pandemia, início de 21. Tava ali meio frustrado, meus planos não tinham saído como eu planejava, mas ao mesmo tempo eu pensei, ok, ainda que que não existisse pandemia, eu tivesse organizado o evento e que de fato o evento tivesse sido lucrativo como eu imaginava que seria, que ilusão. A ponto de financiar um core development, não. Acho que não sei se eu achava que eu ia mas talvez seria um início, né, e depois eu ia atrás de... O que eu faço? Mas tudo bem, mesmo que esse tipo de estudo tivesse acontecido, quem seria esse core developer? Não é como se eu tivesse dinheiro eu resolvia o problema de ter um core developer no Brasil. Não existe alguém contribuindo com open source e tá só faltando dinheiro bancar essa pessoa. Então, nessa época, eu juntei foi bem nessa época também que a Team Code. A Team Code é uma organização que emprega muitos core developers e também tem projetos educacionais muito importantes. E a Team Code ela formou alguns developers
através das residências que eles tinham. O próprio André Neves fez parte dessa residência. A Carla, que foi trabalhar na Lightning Labs, depois foi trabalhar na própria Chaincode hoje, atualmente. Vários developers aí, se você olhar no site lá da Chaincode, na parte das residencies, né, da residência, formaram muitos desenvolvedores com essas residências. Eram presenciais, acho que um mês, não sei, era uma coisa que eles voavam todo mundo para Nova York, bancava ali estadia em Nova York, ficavam no escritório da Chaincode em Nova York, um escritório bem bacana, assim. E eles também estavam com essa questão de pandemia, então eles estavam começando a experimentar outras formas de formar desenvolvedores, já que não dava para fazer a residência. Então eles começaram os seminários, que eram online, e eu não sei se isso foi a primeira ou a segunda turma dos seminários, talvez a primeira, em que eu vi eles anunciando isso, o que eles iam fazer e tal. Fui conversar com eles e falei, pô, quero ajudar vocês a achar brasileiros que vão fazer os seminários e participar aí do projeto educacional. E aí eu chamei 6 ou 7 brasileiros, entre eles já estava o Nicolas, mas o Nicolas ainda não foi nesse momento que começou a trajetória dele de open source. Já estavam alguns outros que também foram contribuir com open source depois de alguma maneira, em algum nível, e estava o Bruno. Eram pessoas que eu conhecia da comunidade e falei, vem fazer esse curso aqui e tal. Depois foi um processo também de convencimento do Bruno de que era possível, de que era um caminho que existia, você contribuir com open source, primeiro, um convencimento de que dava para você contribuir com o Bitcoin Core em si, tipo, que dava para você contribuir no sentido de que não é uma panelinha, que não vai aceitar seu pull request, que não vai aceitar suas revisões e tal. Existe um processo de você ganhar a reputação ali, mas é possível. Eu já vi gente percorrendo esse processo, conheço alguns dos core developers e sei que é possível. E depois um convencimento enfim, de dedicar tempo a isso, de que seria uma coisa promissora. E aí, quando ele começa, depois de fato, durante uns 6 meses, talvez, ele fez isso paralelo ali, com um emprego full-time. Em algum momento, eu falei, bom, agora eu tenho o developer, agora eu preciso do funding. Não deu certo com o evento, vou atrás de outras maneiras. Então começou, ainda não está de fato vou criar uma organização e etc. Vou arrumar funding para o Bruno. Aí fui atrás de OKX inicialmente, depois no evento de Miami, a Brink me chamou para um jantar mais privativo em que estava o John Pfeffer, que era um dos financiadores da Brink. A Brink é outra organização que faz funding de Bitcoin Core Developers. Conheci o John Pfeffer, falei do Bruno, falei dessa minha vontade. Acho que já tinha um embrião aí da ideia de repente, até começar uma organização no Brasil. E depois, então, conversando com o John Pfeffer, depois tive uma reunião com o John Pfeffer, e o John Pfeffer falou, vou ajudar você a financiar o início da 21. Falei, beleza, agora só que a gente precisa de mais dinheiro do que isso, do que o John Pfeffer, o OKX, a HRF, né, Human Rights Foundation, também veio com dinheiro. Falei com o Sebastião Serrano, que era o CEO da RIP, meu primeiro chefe, né, o primeiro CEO da primeira empresa que eu trabalhei. Também entrou com uma grana. E o John Pfeffer falou, eu tenho, geralmente eu e o Vences, a gente entra juntos nessas, o que eu der, o Vences vai repetir. Enfim, veio esse funding inicial, então, aí de 21, com essas 5 pessoas que eu citei, 3 pessoas e Human Rights Foundation e OKX. Com isso eu já consegui, então... antes disso, na verdade, enquanto eu buscava esse dinheiro, eu cheguei a conversar com a Brink e falar, tô atrás de funding pro Bruno e quero começar uma organização, mas por enquanto não tenho dinheiro ainda, se vocês tiverem interesse em dar um grant para ele, nem que seja um grant part-time. Então ele teve antes de 21 um grant part-time da Brink. Mas já sabendo que, Brink, eu quero que depois o funding venha do Brasil, né, de uma organização brasileira. Certo, e então veio o funding, começou, anunciamos a existência da 21, no meio do caminho aí eu chamei o André Neves para fundar a 21 comigo, acho que por alguns motivos. Primeiro, obviamente, ele tinha uma reputação, uma rede de contatos, uma importância no ecossistema que agregava muito, podia me ajudar muito nessa parte, principalmente de funding futuramente,
Eu sabia que ele não teria muitas horas para dedicar no dia a dia, mas que ele poderia me ajudar de muitas maneiras. E outra coisa que ele também já começava uma amizade ali, e eu sentia que eu estava enrolando demais com os planos da 21, procrastinando. Então eu falei, preciso de alguém junto como co-founder, que seja meio aquela... Não fala... Pega mal se não fizer, já que você colocou ele no mesmo plano. Tipo, a palavra que eu queria não enfim, não importa a palavra que eu queria, mas que dá aquela... enfim, não importa a palavra, estou secado na palavra. Uma responsabilidade maior. Que você tem alguém ali que está esperando algo de você junto. E que comprometimento, aumenta o seu comprometimento. Então, e aí veio o Bruno como o primeiro grantee. Ao mesmo tempo, a gente falou, ok, a gente tem um primeiro grantee, e a gente tem dinheiro para mais grantees, só que a gente não tem quem. De novo, o problema de, ok, tem dinheiro, mas para quem? Então, a gente trouxe junto o Bruno ao mesmo tempo como grantee, mas também parte pequena do tempo dele seria para ajudar a gente a planejar a parte educacional, né? Então, ele veio também como parte do time. E aí começa, depois o Davidson foi óbvio, não era uma coisa, não foi difícil encontrar o Davidson, ele estava ali presente na comunidade, estava nos Discords, nos grupos, etc. E para mim, eu sempre falo isso pro Davidson. O Davidson tem o potencial, e acho que muita gente com muito mais conhecimento do que eu concorda comigo, tem o potencial de estar ali entre os top 10 Bitcoin developers do mundo. Ele tem o cérebro para isso, digamos. É uma questão do tempo ali, da trajetória, porque, inclusive, eu tento entregar muitas oportunidades para ele, porque além do grant, da bolsa, a gente viaja, por exemplo, pagava a viagem para o Bruno e para a reunião dos core developers, que acontece 2 vezes ao ano. Já pagou para Davidson, Leonardo e Bruno irem para eventos, porque acho que essas oportunidades também são importantes. Inclusive, é o motivo de organizar a SatisConf e é o motivo de ajudar essas pessoas a irem para esses eventos internacionais, porque as oportunidades que surgem são muito grandes. E você faz isso também, no fundo, não só para o pessoal que é grantee da 21, mas também para organizar, por exemplo, os BitDevs, que você traz devs aqui para São Paulo e... Era ao mesmo tempo porque os devs que a gente trazia para São Paulo, a maior parte deles eram... Porque quando a gente começou o BitDevs, mas antes de eu chegar nisso, eu tava falando do Davidson, né? O Davidson, para mim, eu quero ainda entregar mais oportunidades ainda de repente ficar um tempo junto dos grandes ali, porque eu acho que ele tem muito potencial. Mas aí depois veio o Leonardo, o Davidson foi anunciado, inclusive, na primeira SatisConf, no palco. Em relação aos BitDevs que você estava dizendo, o BitDevs, quando ele começou, eu comecei ele online, porque a gente estava ainda na pandemia. Falei, bom, vou fazer online. E aí eram BitDevs, então, em português, mas incluía gente do Brasil inteiro, né? E então, algumas pessoas que eram muito importantes para o BitDevs, o próprio Davidson, o João Noctus, o Lorenzo, Johnny, essa galera não estava em São Paulo quando eu decidi fazer presencial em São Paulo. Os primeiros 2 ou 3 eu fiz híbrido. Tava num coworking que tinha um esquema bom ali para fazer híbrido. Tava rolando ou no Google Meet ou no Discord, etc. As pessoas, então, do online falavam, a gente ouvia eles na caixa de som e tal, e o que a gente falava no microfone eles ouvindo lá de lá, mas depois de uns 2, 3, eu senti que aquilo engessava um pouco a dinâmica do BitDevs, né? Porque o BitDevs, para quem não conhece, ele é um meetup em formato meio socrático, né? A gente fala seminário socrático. Ou seja, a gente tem os hosts, que são 2 ou 3 ali que estão tocando a discussão e trazendo os tópicos e fazem uma introdução ao tópico, uma breve explicação do tópico, mas eles não estão ali na posição de professores ou de palestrantes. Eles iniciam uma discussão. Só que na audiência, no meetup como um todo, tem sempre, como são vários tópicos, é uma lista de tópicos que a gente vai passando, de coisas que saíram na mailing list do Bitcoin, coisas que saíram do Bitcoin Delving, é o fórum para os desenvolvedores, coisas que saíram no Twitter, análises, coisas, geralmente 99% coisas técnicas do desenvolvimento do Bitcoin, ou de aplicações paralelas ali adjacentes, ou um pull request, uma discussão no GitHub, etc.
Então sempre é uma discussão aberta, assim. Todo mundo contribui com a discussão, seja porque não entendeu alguma coisa e tem dúvidas, questões, seja porque muitas vezes entre as pessoas presentes no Meetup vai ter uma pessoa que sabe muito mais sobre um tópico de eCash, uma pessoa que acompanhou muito uma discussão de Opsi TV, uma outra que... Então sempre tem alguém que sabe muito mais sobre um assunto. Então uma colaboração ali entre os participantes. Inclusive alguns não devem. Não deixe de vir só porque você não é dev. Às vezes, inclusive, algum dos tópicos é uma coisa que hoje em dia, mais ainda, porque a gente agora tem as pessoas contribuindo com o open source aqui no Brasil, às vezes um dos tópicos é uma coisa que alguém ali da audiência desenvolveu. Então, fica mais claro ainda a participação dela. Então, quando eu comecei o full presencial, eu falei, putz, mas eu vou ficar sem João Nocto, sem Lorenzo, sem Johnny, sem essa galera, sem Davis. Então, a gente separou uma parte do caixa da 21 para mensalmente pagar a viagem de 5 a 8, talvez às vezes 10 pessoas que vinham por BitDevs. Ao mesmo tempo, isso polinizava o BitDevs São Paulo, porque eu tinha garantia de que teria uma galera aqui que manjava e que ia tocar a discussão. E um outro efeito que isso teve também é que polinizava as cidades de onde essas pessoas vinham. Por quê? Porque o Lorenzo, por exemplo, foi o primeiro. Vinha aqui, era o host do BitDevs São Paulo, falou, Lucas, você apoia se a gente começar um BitDevs Florianópolis? Totalmente. Então começa o BitDevs Florianópolis. Daqui a pouco veio o pessoal de BH e fala, ô Lucas, posso ir no BitDevs São Paulo conhecer? Aí, puta, adorei, não dá pra ouvir todo mês, mas vou começar um BitDevs BH, BitDevs Brasília, BitDevs Porto Alegre. E hoje a gente tem mais BitDevs aí pelo Brasil. E vamos ter cada vez mais, porque agora a gente está com 110 pessoas no BDL, eu vou falar do BDL depois, e gente de todo o Brasil, então muita chance de outros BitDevs surgirem aí. E agora também você falou de apoiar a gente, por exemplo, o pessoal vencedor do Hackathon da Satisconf, que foi o Hackathon co-organizado pela 21, todo o top 3 do Hackathon tá com viagem paga já para Florianópolis, para Bitcoin Plus Plus. O top 1 do Hackathon tá com viagem paga já para Atlanta, para TabConf, que é um evento, um dos maiores e mais importantes eventos técnicos. O Bitcoin Plus Plus também, um grande e importante evento técnico de Bitcoin. Então, acho que essas oportunidades aceleram muito. A própria StatusConf teve uns 15 do BDL ali que vieram com o apoio da 21. A gente, no caso antes, né? Quando a gente começou a trazer as galera do BitDevs, a gente pagava a viagem, depois reservava um Airbnb que cabia todo mundo ali com cama para todo mundo. E ao mesmo tempo a gente fazia um meetup em algum coworking ou depois na USP, né? Em algum momento a gente sentiu, putz, queremos um espaço nosso, né? E aí foi quando surgiu depois a Casa 21. Que a gente É justamente isso que eu ia puxar agora, porque eu lembro dessa fase. Eu lembro quando eu tava em Floripa na Arthur, você tinha a ideia de fazer uma casa já Bitcoin lá em Floripa e tinha essa questão do pessoal vindo para São Paulo. E eu lembro de você alugando casas lá no Jardim Bonfilholi, atrás da USP, porque era mais barato, etc. E aí, no fundo, essas dores e essas vontades se uniram para criar a Casa 21. Como foi esse o pensamento da Casa 21? Qual é a ideia por trás? Que tinha ao mesmo tempo a questão do Airbnb não era necessariamente uma dor. Era um bom Airbnb com muito espaço para o pessoal ficar e tal. A principal dor, na verdade, que a Casa 21 vinha resolver inicialmente puta, cada mês você tem que ficar reservando espaço para fazer o meetup. Às vezes, de repente, não está disponível. Ou, enfim, depois com a USP até ajudou muito. Foi relativamente fácil. Mas também não era o sentimento de que você está no nosso espaço. E aí também tinha uma vontade de ter, de repente, um coworking, o pessoal trabalhar junto. Um spa. A gente tem esse estúdio aqui na Casa 21 agora. Tem o auditório. Isso também não resolvia. Também tinha uma questão que era... Eu sentia que eu estava organizando todos os eventos em São Paulo. Pô, por que não tem mais eventos em São Paulo, mais meetups? Agora tem vários outros. Tem o da GoBTC, tem os Bipa Talks, agora vai começar os meetups da área Bitcoin. Muito bom que agora tenha mais. E eu acho que a Casa 21 também ajuda nisso, porque não acho que uma das barreiras, às vezes tem gente que talvez organizaria um meetup, mas a barreira de você
conhecer alguém que tem um espaço para você fazer um meetup, ou ter um coworking, pagar o custo do coworking, em todas essas barreiras de onde fazer um O meetup. custo de entrada da logística, né, é muito chato. O custo, tanto financeiro quanto... Não, de atenção, de correr atrás mesmo. Eu falei, pô, tendo a Casa 21, outras pessoas aqui do nosso entorno podem começar um meetup. O estúdio aqui também foi a mesma coisa. Você vê que o estúdio tem uma cenografia mais neutra. E aí o pessoal vai ter que decorar aqui na mesa ou na tela e tal. Porque justamente possibilita que mais gente comece a produzir conteúdo. De repente a barreira para produzir conteúdo é um equipamento, um microfone de qualidade, um espaço. Agora as pessoas têm. Então, eu acho que isso que a Casa 21 proporciona. O plus eu não preciso mais reservar o Airbnb, o pessoal já fica aqui. E isso é um plus que eu talvez não tinha... Já estava no plano que tivesse os quartos para o pessoal ficar. Mas uma coisa que talvez... já tinha uma suspeita, mas quando você vê acontecendo ainda mais legal, o fato de as pessoas estarem aqui, o meetup ser aqui, o coworking ser aqui, você vê, tipo assim, você chega meia-noite, na semana do Beat Devs, rola o Beat Devs, o pessoal fica até tarde, faz um churrasco, faz um pé de pizza, não sei o quê. E aí, sei lá, 00:30, tá lá os devs no coworking fazendo alguma coisa interessante, um projeto novo. A gente tem agora uma cafeteira que aceita pagamentos em Lightning, feita aqui pelo pessoal aqui. A gente tem uma chopeira, a gente tem projetos ali, pequenos projetos. Surgem projetos novos, open source, ou colaborações novas em open source desse contato, dessa relação. O presencial tem esse poder, é por isso que eu faço o SatisConf, é por isso que eu tenho a Casa 21. Porque o presencial tem um poder de polinização ali, de contaminação, que é de bem impossível. Ninguém faz um happy hour pelo Zoom, né, cara? Então, tipo... E é no happy hour que surge, porque você tá lá na SatisConf, tá ali no deck da SatisConf, after party, acabaram as palestras, já foi inspirado ali pelas palestras, pelos conteúdos, pelos painéis. Você tá conversando com o seu brother. Putz, olha essa ideia, putz, olha isso que eu tô fazendo. Tá passando uma pessoa que não tem nada a ver. Tá passando uma pessoa que nem te conhece. Mas ela ouve aquilo e fala: caramba, eu também tô fazendo isso. Ela se intromete na conversa ali, de um jeito que não é. E como que isso vai acontecer? Primeiro que não vai estar conversando, não vai estar rolando essa conversa de... O pessoal chama de, no mundo startup, water cooling, né? Que é conversa de bebedouro. É aquela conversa que o presencial tem, que o online não tem no mundo de uma empresa, de uma startup. No online, você tem a reunião para resolver aquela coisa, você tem aquela pauta e pronto. Você não tem o dia a dia ali de você fazer o seu trabalho, vai tomar uma água, vai no bebedouro, o outro amigo também, o outro colega de trabalho também vai, e você, pô, o que você tá fazendo? Essa coisa que o presencial tem, que o online não tem. Além de várias outras. Então, ali na SatisConf acontece isso também. Eu já tenho um certo orgulho de dizer que a SatisConf já proporcionou uma série de novos projetos e acelerou outros projetos. Acho que, de novo, eu posso falar da BIPA, porque a BIPA foi uma apoiadora da SatisConf desde o início. Então, a BIPA apoiou o SatisConf 1, foi a maior sponsor, depois a maior sponsor do SatisConf 2, SatisConf 3, e foi crescendo também a participação da BIPA. Primeiro era só... Não tinha nem time de marketing, então não tinha nem stand, não tinha nem brindes. Não tinha... você vê as primeiras fotos, é o Luiz, acho que tá o Gui também, mas assim, 2 ou 3 gatos pingados. Assim, Aí depois da segunda foto já é um time maior, já é um stand, já é cafeteira, já é não sei o quê. Brindes. Cada vez essa participação da BIPA vai crescendo, junto com o SatisConf vai crescendo. Mas como ela, existem outros exemplos. Existem, de repente, empresas... Ontem mesmo o Jataí estava me falando que é o Link, faz o The Pix. Ele foi na SatisConf no ano passado com isso meio com uma ideia. E lá ele encontrou com o Fernando Oio, que é o cofundador dele. Eu não sei se eles já se conheciam ou não, mas lá que eles trocaram ideias sobre a ideia da Link. E começaram a trabalhar juntos e executar. Através de mim, conheceram a Jotes, conheceram a Lighting Labs. Então, foram no caminho de fazer o The Pix no Tap Assets, por exemplo, que eles anunciaram agora na SatisConf 3. Olha, eu não vi esse anúncio. Os patrocinadores da SatisConf 3 anunciaram junto com a Jotes isso. Então, tipo, esse tipo de coisa vai acontecer mais e mais. Sei de gente que resolveu dar o pulo e trabalhar full-time em Bitcoin, alguma empresa de Bitcoin, através da SatisConf. Ou porque conheceu alguém, ou porque a SatisConf inspirou e ele foi atrás. Então, é isso que... Mas eu fiz esse parênteses de novo. A gente tava falando de Casa 21, né? Mas é que agora, assim, o difícil de planejar como a gente vai conversar é que, assim, beleza, tem o começo da trajetória, HIP, o Lighting Labs, mas a partir do momento que começa a surgir
21 e SetsConf, eu sinto que eles são muito mais interligados e andam junto, apesar de ter nomes diferentes, do que dá pra realmente isolar uma coisa da outra, né? São projetos separados. A SetsConf não é da 21 e não é do André, não é do Bruno, não é de ninguém. Mas a 21 é uma grande apoiadora da SetsConf, co-organiza o Hackathon, é uma patrocinadora, colabora com a parte dos conteúdos técnicos. Então, sim, existe... E tem uma visão também, querendo ou não, você não vai ter duas visões totalmente antagônicas, sendo que você tá tocando os dois projetos. É até meio engraçado quando eu vou no palco e falar, eu até brinquei lá na SetsConf desse ano, fui fazer um encerramento, aí tinha um anúncio da SetsConf, depois tinha um anúncio da 21, depois fiquei trocando de camiseta. E aí, tipo, ó, o Hackathon da SetsConf, que é co-organizado entre a SetsConf e a 21, basicamente significa... Tipo, é você falando aqui e você falando aqui com você mesmo. É meio engraçado, mas cada vez mais isso vão se tornando times distintos, né? A SetsConf vai crescendo o time, a 21 vai crescendo o time, vão sempre colaborando e vão tendo eu como um elo em comum, mas são projetos separados. Por mais que realmente tenha muito alinhamento. Então, o SetsConf, então, Casa 21. Casa 21, então, agora, você tá aqui no dia a dia, você sabe, você pode dizer. Cada vez mais a gente tem uma galera que todo dia você chega aqui, tem alguém no coworking, tem algum meetup, tem algum podcast sendo gravado, tem algum... acho que essa riqueza que a Casa 21 traz, eu espero cada vez mais que a Casa 21 se torne um polo aí, um centro do que acontece no ecossistema de Bitcoin no Brasil, em São Paulo especificamente, né? Eu diria que já está se tornando, e aí agora eu quero inclusive puxar o gancho para o que eu acredito que vai se tornar cada vez mais. E aí você falou de uma sigla, BDL, BLM, sei lá. Conta um pouco mais desse projeto. Certo, esse é um projeto que era um desses projetos que eu falo que acho que talvez desde o início da 21 ele já tá na minha mente, mas é aquele que fica na gaveta porque, putz, vai dar muito trabalho. Vai demandar uma dedicação que eu não consigo ter. E achar gente para tocar esse sonho por você também não é fácil. Contratar alguém e tal. Sempre pode... Enfim, é difícil achar a pessoa certa para tocar uma coisa. E ela precisa sonhar sonho com você, né? Porque se é só um funcionário, ela não veste a camisa da mesma forma, né? Aquela história que é o olho do dono que engorda o gado, assim. Sim. Então, tipo, se ele não comprar realmente tudo com você, aí é mais difícil o projeto dar certo mesmo, né? Uhum. Então eu já tinha o desenho, ou pelo menos várias ideias diferentes do que poderia ser o BDL, o Bitcoin Developer Launchpad. Inspirado em várias coisas que já existem, inclusive, né? A Bitrust, que é uma grande colaboradora também da 21, focada na África. Focada em Global South, eles falam, mas até então o trabalho tem sido muito mais focado na África. É um board basicamente formado de africanos, se eu não me engano. Acho que sim. E surgiu de um funding inicial, acho que de 500 bitcoins, uma coisa assim, do Jack Dorsey e do Jay-Z. Eu lembro desse funding. Então, o Bitrust teve esse programa que inicialmente tinha o Kala e tinha o Bitrust. O Bitrust adquiriu o Kala, mas era meio que o mesmo, parcialmente o mesmo board e tal. E agora a Bitrust Builders chama, né, o programa. E tem o programa da BitShala, os programas da BitShala, os programas da livraria de Satoshi, que agora tem o B4OS, que era o pessoal da Dulce ali da América Latina, da parte espanhol. Então existiu já, a gente não está construindo nada novo que não existia, né? Tem os programas da Chaincode também, muita coisa inspirada nos programas da Chaincode. Só que a gente quis fazer um aqui focado no Brasil, focado nos brasileiros. Isso tem as vantagens tanto da questão da língua, mas também da máquina de divulgação, que a gente pode focar, né? E pode encontrar as pessoas onde elas estão. Mas calma, conta um pouco qual é a ideia desse. Porque assim, é o Bitcoin Launchpad, Developer Launchpad. O que significa isso? É um programa educacional de formação e aceleração de desenvolvedores de Bitcoin. Desenvolvedores para o Bitcoin Core, para o BitK, para o LND, enfim, para o ecossistema de open source, de projetos open source de Bitcoin. Mas isso é meio que uma especialização para alguém que já tem um know-how básico de programador, não é uma... não diria nem básico. Acho que, assim, não que básico, quem tiver o básico
pode fazer o BDL e talvez não vai sair do BDL já o Open Source Developer. Quem for mais senior, o BDL atualmente, a gente teve mais de 600 inscritos. Desses mais de 600 inscritos, a gente tinha todo um processo seletivo. Tinha uma atividade que a pessoa tinha que fazer, que era uma atividade até simples, mas já filtrava ali a vontade, pelo menos, o desejo de fato. Uma coisa é você preencher um formulário. Outra coisa é depois de você preencher o formulário de inscrição, você receber já uma atividade. Quanto você está empenhado, ele já é filtrado ali. Depois vinham 4 semanas de seminário de Bitcoin, baseado no Master in Bitcoin do Antonopoulos, que são basicamente seminários socráticos ali também. A gente divide o grupão em grupinhos de 3, 4, 5 pessoas e eles discutem os tópicos do Master in Bitcoin, os capítulos que eles vão lendo ao longo das semanas, tipo um grupo de leitura, um grupo de estudos. Esse processo do Master in Bitcoin, dos seminários, ele é mais uma vez um filtro também de vontade, de empenho. Não vai estar filtrando, puta, o cara chega na discussão, não entende nada. Não, a gente não está olhando para isso. O cara veio, tá participando, parece que leu, parece que está tentando discutir. A pessoa veio e está empenhada, passou, entrou. Então, dos 600 e tantos, 110 agora foi ontem que a gente fez o kickoff aí do BDL, do primeiro cohort. Primeira turma do BDL, então, 110 pessoas, e agora já começa mais pesado. Já vem atividades mais difíceis, vem algumas aulas um ponto em relação ao BDL, né? Mais para o começo desse ano, eu conheci o Edil Medeiros, que é um professor da área de engenharia de computação lá da engenharia elétrica, computação e tal, da UNB. Conheci através do Breno, que é o host do BitDevs Brasília. Inicialmente conheci ele como alguém que queria sair da academia e estava explorando se tornar um Bitcoin Core Developer, por exemplo, como uma opção. Ele está também em paralelo fazendo um pouco disso, chegou a revisar alguns pull requests, não sei se chegou a ter algum mergeado ou não, mas enfim, está nessa. Então ele passou inclusive pelo programa da Team Code, que eu recomendei para ele, recomendei para outros brasileiros. Então ele está ao mesmo tempo no processo e também eu convenci ele que eu não queria que ele saísse da academia. Eu falei, olha, pelo menos por mais alguns anos, eu acho que ter você como um aliado dentro da universidade, eu acho que existe inclusive eu sou advisor da Bitcoin Students Network, que eu ajudei ela e o Archer a fundarem, que é uma rede de clubes de Bitcoin em universidades. Porque eu acho que, por mais que na comunidade Bitcoin exista um setor bastante crítico às universidades, eu mesmo sou muito crítico às universidades, tem muitos problemas, tem muitas coisas que poderiam ser melhoradas, mas ainda querendo ou não, um polo que atrai talentos, é um filtro, digamos. Não que a universidade mude, ela em si forneça ferramentas que são, é o único lugar que você consegue essas ferramentas, mas ela acaba, naturalmente, ainda hoje, atraindo, sendo um ponto focal em que eu consigo chegar nos talentos que eu preciso. Não que não exista um talento ali que é dropout, saiu da universidade ou nunca foi para a universidade e aprendeu tudo sozinho. É que o talento solitário, né? O talento solitário, ele está conversando com quem? E é isso, na universidade não é necessariamente a qualidade da aula do professor, não é necessariamente... É muito mais a interação que você tem com seus colegas, que é o que você estava descrevendo do presencial aqui da Casa 21. A universidade é muito isso, assim. Então, uma universidade remoto já perdeu 80% dessa característica positiva, por exemplo. Isso também, mas outra coisa é esse talento solitário, que está ali no interior do Amazonas, é um gênio. Como eu encontro ele? Para onde eu miro? Para onde eu aponto para chegar nele? Para falar, olha aqui o BDL, vem cá. Então a universidade acaba sendo vários pontos de contato com talentos. Então, voltando então para o Edil, agora o Edil, inclusive, você já conversou com ele, né? Já teve podcast que saiu com ele. Foi o primeiro aqui, inclusive. Legal. O Edil começou uma disciplina sobre Bitcoin agora na UNB, e temos aí outros planos na manga dessa relação aí, 21 e UNB, Edil, Bitcoin e tal. Não vamos falar sobre eles aqui, mas virão novidades mais pra frente. Uma coisa que a gente tá trabalhando. Então, convenceu o Edil a ficar na universidade. Acho que parte do motivo que ele queria sair era um pouco um desejo demais, né? E eu falei, bom, eu vou te trazer mais, vou te trazer mais tanto na universidade quanto
por fora você pode me ajudar em outras coisas. Então o Edil começou, falei, putz, vou trazer então o Edil para me ajudar a tocar o BDL. Isso ainda num momento que eu não estava 100% decidido a sair da Lightning Lab, mas falei, vamos fazer então o BDL. Então o Edil me ajudou a formatar o que seria o programa, com base em vários rascunhos que a gente já tinha, de inspirações e outras coisas que a gente, do próprio Team Code que ele fez, da Bichala, etc e tal, Bitrust, B4OS, juntou tudo aquilo num caldeirão, trouxe um pouco dele, um pouco do Edil, um pouco do que ele viu, do que ele achou talvez que faltava da Team Code que ele fez, um pouco da experiência dele como professor, como educador, formou esse programa. É um programa que a gente fala, não é um curso. Não é um curso, não é uma escola, a gente não está aqui para 98% do programa depende do participante. A gente entrega as ferramentas, a gente entrega conteúdos, entrega materiais, entrega atividades que te ajudam a formar os conhecimentos, mas se a pessoa no outro lado não fizer nada, não adianta. Não é um negócio que você vem numa aula e já vai... Uhum. A aula é um complemento ali, é uma parte, algumas aulas, que são poucas. Vem aulas também da Amit, do Bruno e da Lisa. A Amit tem aulas do Edil, tem aulas da Amit, aulas do Bruno, aulas da Lisa. A Amit, Bruno e Lisa são core developers ou Lightning Protocol developers. Então, tem ali desenvolvedores já de open source experientes entre os professores. Também vem, seja como mentores ou seja como visitantes ali, participando ao longo do programa, os diversos open source developers aqui do Brasil que a gente já formou, já ajudou na LabHash, Davidson, Leonardo, etc., Nicolas. A gente anunciou na SatisConf 2 fellows, né, um fellowship que não é exatamente o grantee. A diferença entre o grantee e o fellowship é que o fellowship a gente vai ter o grantee a gente já sabe que a pessoa está fazendo um bom trabalho, está fazendo uma contribuição relevante e a gente financia para que aquela pessoa se dedique full time. O fellowship vai ser uma coisa que, inclusive, vai fazer parte do BDL, pós-BDL, algumas pessoas vão pular para um fellowship, mas a gente já anunciou na SatisConf já um piloto dos fellowships com o João Leal e o Luiz Schwab, que já estavam contribuindo com open source, fizeram parte do Summer of Bitcoin, através a gente sugeriu e deu um empurrão para que eles começassem o Summer of Bitcoin, então já contribuíram com open source ali por algum tempo, e agora vão continuar essa jornada. Mas a diferença do grantee, então, são jovens, estão ainda na universidade, nunca tiveram um emprego, não trabalharam num time, então eu sinto que se for simplesmente dar o funding e deixar ele livre lá fazendo open source, não que ele não vai conseguir, mas que não vai ser tão rico para ele em termos do que ele vai conseguir, porque, querendo ou não, a vida de um grantee open source, o Bruno já falou talvez sobre isso aqui no podcast, é mais solitária. Tem umas interações, mas você não tem um chefe falando o que é para você fazer, você não tem deadlines, você meio que tem que criar o seu roadmap ali, pessoal. Para os fellowships, a gente vai tentar dar um pouco mais de estrutura para trazer aquilo que um emprego talvez daria, ainda assim ser um emprego, mas trazer um pouco de colaboração, pensar em projetos que de repente os dois fellows possam estar fazendo que são próximos ou similares para que eles possam colaborar, pensar de repente num mentor específico para esses fellows que possa estar ali mais presente. De repente os projetos são mais desenhados do que ele vai fazer, do tipo, 6 meses de fellowship, você tem esse projeto, esse escopo do projeto com essas deadlines, com etc e tal. Então, tem todo esse trabalho, então, do fellowship que é mais presente. Mas voltando, então, ao BDL. Começou o BDL, vão ter as aulas, vão ter as atividades bem difíceis. É feito para que esses 110 não vão... A nossa expectativa é que não vão chegar a 110 até o fim. Seja porque vão desistir no meio do caminho por falta de tempo, por ver que está demandando uma dedicação que eles não conseguem ter, seja por... de repente, a atividade é mais difícil do que o nível de conhecimento dessa pessoa. Quem vai chegar realmente até o fim, como eu estava dizendo, é a pessoa que tem mais experiência ali. É o cara que está pronto para... A gente não está formando desenvolvedores, a gente não está ensinando ninguém a programar. Claro, se a pessoa é júnior, mas está empenhada, a gente fala muito no BDL que o programa vai ficando cada vez mais personalizado. Começa aquele... 100 pessoas, vai ficando cada vez menos, né? E quanto menos pessoas vão ficando, mais personalizado o programa fica. Por quê? Porque eu posso conhecer a fundo
o contexto de cada um dos que sobraram, saber, de repente, vai ser diferente se a pessoa acabou de sair da universidade, nunca teve um emprego e vai ser o primeiro trabalho dela, ou se a gente tem gente no BDL que tem 30 anos de carreira como programador. Para essa pessoa que tem 30 anos de carreira como programador, o pulo de queimar o barco, sair do emprego e dedicar ao open source vai ser um pulo diferente, vai ser um salto diferente do que o outro que vai ser o primeiro. Então vai ser diferente pra gente, tanto em termos de funding, quanto a gente vai pagar por esse fellowship, tanto em termos de, talvez é melhor a gente começar um negócio part-time, você continua no seu emprego, depois você dá esse salto. Não, esse aqui tem 40 horas para dedicar, esse aqui, de repente, mesmo o que é mais júnior, vai conseguir aprender a programar, melhorar os skills dele naquela linguagem de programação que ele vai usar no projeto que ele vai escolher, e, enfim, por isso é muito caso a caso. Pode ser que depois por exemplo, a gente teve na SatisConf 2 palestras que geram um pouco nessa intenção de gerar a sementinha em mais pessoas ali na SatisConf. Teve 3, na verdade. Teve uma do Pedro, que é um designer de Portugal, que ele fez o design daquele jogo Chain Duel que tinha na SatisConf, ele fez a exposição de arte, tinha umas coisas dele também, que era uma escultura com umas TVs mostrando Ele tem um documentário que ele tá fazendo que é... Esqueci o nome do documentário, mas é Anatomy of Bitcoin. Anatomia do Bitcoin. E esse documentário é bem visual, assim, mostrando a blockchain, mostrando as transações, é muito, muito legal, muito bonito. O Pedro é muito talentoso e ele também contribui com alguns projetos open source, contribui com o design da Bitcoin Conference lá da Bitcoin Magazine. Então, é um designer muito presente aí, colaborando com... E acho que a palestra dele era Satoshi wants you to contribute with Bitcoin, sei lá. Que era para inspirar pessoas a contribuir com Bitcoin, não só desenvolvedores, designers, product managers, business developers, pessoas de comunidade, criadores de conteúdo, etc. Depois tinha uma palestra do Beans, que era essa trajetória dele, que é a trajetória que eu diria que é a mais longa, o processo mais longo. Porque o Pinks, ele é um pouco mais velho do que a média do pessoal aqui da Casa 21, da comunidade, dos desenvolvedores que estão no BDL e tal. A trajetória dele já começa antes do BDL, a gente já fez outros seminários no passado que ele participou, ele vem para a Casa 21 bastante, vem para os BitDevs. Ele tem uma carreira que, assim, ele foi programador há muitos anos, mas quando você é programador, você tem, às vezes, 2 ou 3 caminhos de progressão na sua carreira, né? Você vai virando Dev mais Senior, CTO, tal. Tem aquele que vai virando o Dev mais experiente da casa, aquele que vai virando o Dev mais Manager. Dele não foi nenhum desses casos, na verdade. Ele virou pro lado comercial. Então, já faz, sei lá, não sei quantos anos que ele não programava. Então, o processo dele tem um retorno da programação, voltar a aprender uma linguagem nova, de repente, porque a linguagem que ele sabia, de repente, não é muito usada hoje, ou não é usada nos projetos de Bitcoin. Então, ele já tem um cargo de executivo numa empresa grande, com um bom salário. Para ele dar esse salto, demora mais. Então, ele vai fazendo por mais tempo, part-time e tal, vai construindo aquela confiança, aquela segurança, vai construindo uma reputação, vai começando... Ele já tem uns 2 ou 3 pull requests mergeados no Island, que é o projeto que ele escolheu contribuir. Então, ele está aprendendo Golang de novo, aprendendo Golang pela primeira vez, contribuindo com a Island, aprendendo o que é contribuir. A palestra dele foi justamente sobre isso, sobre essa trajetória de alguém que está fazendo uma mudança brusca de carreira para o open source, e ainda não terminou de fazer essa transição. E depois vinha a palestra do Nicolas Gualini, que também veio de cargos no mercado tradicional em grandes empresas, depois chegou a trabalhar, teve um meio termo entre as grandes empresas, banco tradicional e tal. Trabalhou na Foxbit, trabalhou na Zebedee, inclusive por muitos anos. Inclusive, outra coisa interessante, um parênteses legal, o Nicolas começou a trabalhar na Zebedee 2 ou 3 meses, talvez depois de eu ter apresentado ele para o André ali naquela história do começo lá, que eles iam ser os que iam fazer o workshop, lembra? O workshop que não foi cancelado pela pandemia, era Nicolas e André. Eles se conheceram ali, eu falei, André, esse cara é bom. E aí, foi um dos primeiros desenvolvedores, fora o time de cofundadores ali, a entrar para a Zebedee. Ele ficou uns 3, 4 anos lá. E hoje ele está full time
contribuindo com o open source, com uma bolsa do OpenSats, um grant do OpenSats. Então essas palestras para alimentar justamente e mostrar também os diferentes caminhos, diferentes trajetórias que as pessoas vão ter, e no BDL vai ser a mesma coisa. Tem uma pessoa, por exemplo, que era maquiadora. Maquiadora a parte de cinema. Tem um outro que era músico. E que já estavam no processo de se transformar em programadores. De repente está fazendo uma graduação agora em ciência da computação. Então tem desde isso até o cara que está 30 anos, 40 anos de carreira como programador. Não necessariamente quer dizer que esse cara está muito mais à frente, porque pode ser que ele está 40 anos com experiência numa coisa que é mais distante do que o foco que ele vai dar agora no open source. Então, as trajetórias vão mudar de acordo com onde você está na sua vida, o seu contexto, se você tem filhos ou não, se você tem família ou não, e também o tempo que você tem para dedicar. Então, por isso que o BDL eu digo que vai ficando cada vez mais personalizado e é muito caso a caso. Porque também vai mudar o que você vai querer contribuir, que linguagem você vai querer usar nas suas contribuições, que projeto, e isso a gente vai ajudando a pessoa a decidir e a encontrar esse caminho de acordo com quanto mais a gente vai conhecendo ela. Agora que são 110, é difícil eu saber quem são todos. Difícil, eu sei que há alguns casos que se sobressaem ali por motivos diferentes, seja porque já estão fazendo, tem um que já está ali contribuindo com alguma coisa, já está revisando um pull request, ou de repente uma pessoa que é muito ativa e fala muito nos seminários. Então, alguns ali já chamaram atenção, positivo ou negativamente, já sei quem são. Mas é difícil saber os 110 e saber cada um em que nível está de senioridade, em que linguagem de programação é proficiente, que sonhos, que vontades, que desejos tem. Pode ser que também as pessoas passem por esse programa e não queiram, no final, ver, o open source não é para mim, essa vida de Green mas aquele programa... Primeiro, eu falo que mesmo os que estão fora dos 110, os que fizeram parte dos seminários, já hoje, se participaram de 1 ou 2 ou 3 sessões, já sabem mais sobre o Bitcoin do que sabiam antes. Depois, o que desistir na segunda, na terceira, na quarta semana, vai saber ainda mais sobre o Bitcoin do que sabia antes. Não significa que a relação dessa pessoa com a 21 terminou ali, porque ela pode vir para um segundo cohort, ou pode vir para outras atividades, pode vir para o BitDevs, pode vir para outros seminários que a gente fizer. A relação de cada um com a 21 e o quão rápido ela chega no cargo de open source developer vai variar. E quantas turmas vocês estão? Porque assim, você falou dessa primeira turma, e imagino que ela começou agora, que você falou. Vai ser o quê? Uma turma por semestre, uma turma por ano? Tem um planejamento nesse sentido? A gente tem uma... digamos, uma expectativa inicial de que vai ser que no meio do ano que vem vai ter outra turma, mas isso vai depender muito de como essa turma vai andar, de que resultados vai dar, de qual vai ser a demanda para uma segunda depois. Porque existe de repente uma demanda reprimida que gera muitas pessoas agora no primeiro, depois no segundo talvez tenha menos, então tem que esse balanço e tem que ir entendendo e meio que mais próximo do momento de começar uma outra turma é que a gente vai tomar a decisão final. Porque pode ser que eu tô falando que a nossa expectativa agora é que desses 110 vão chegar no máximo 10 no final. Pode chegar a 50. Chega a 50. E vão ser 50 para a gente lidar ao longo do ano, ajudar nos caminhos de cada um, e de repente não tem tempo com BDL. Ou vai ter que contratar mais gente para tocar um BDL, ou enfim. Isso depende muito de como as coisas vão correr agora. Chegar a 50 no final é um problema, mas é um bom problema. É um problema porque a gente não está preparado nem para bancar 50 fellowships, nem para ter 50 mentores, nem para ter tempo para dedicar tão personalizado assim para 50 pessoas. Mas é um problema que se chegar a 50 promissores no final, dedicados, empenhados, a gente vai resolver. A gente tem outras organizações que... O legal do open source é isso também, do Bitcoin, da comunidade Bitcoin. As outras organizações não são concorrentes, a gente está sempre colaborando, emprestando um do outro, fazendo coisas juntos. Tipo, vai pedir ajuda, seja de funding, seja de braço. Então, é um problema que vai ser resolvido, que por enquanto a gente não está pensando nele, porque a nossa expectativa é chegar no máximo 10, 15, muito otimisticamente. Pode ser que chegue 3, 4. Até então a gente tem 5 desenvolvedores open source no Brasil.
full-time. E alguns outros fazendo contribuições part-time. Agora, mais os 2 fellows, mas são estudantes, vão continuar fazendo universidade e tal. Se vier mais 10, já dobrou. Então é uma questão que 10 vai ser muito, muito bom pra mim. Não acho que vai ser isso, mas se vier 40, 50, caramba, deu muito certo. Cara, você tá nesse momento agora que você acabou de sair da Lighting Labs, então, querendo ou não, tipo, sei lá, você tinha uma visão 2019, 2020, que você começou a executar meio que em paralelo, focando um pouco, óbvio, mas não com atenção total. Agora você tá com atenção total. Isso, querendo ou não, provavelmente se amadureceu um pouco a visão nesses 2, 3 anos de 21, de SetsConf, mas agora, inclusive agora que passou a SetsConf, você teve uma semana para descansar, você deve ter refletido, pô, beleza, qual é agora, sei lá, é aquelas linguagens de startup, né? Qual é o sonho grande, qual é a visão, etc. Tipo, qual é o sonho grande agora para SetsConf e para 21, que agora você vai ser focado exclusivamente nisso? Caramba. Vamos lá. Sonho grande. Bom, a SetsConf já se tornou... Esse ano já teve muito mais assim, o line-up de speakers estava incrível, cada vez melhor. Uma coisa que a gente não tinha muito. Tinha lá um ou 2 gatos pingados. E agora a gente teve esse ano, sei lá, um número mais relevante de pessoas de fora do Brasil vindo para a SetsConf. Por mais que é um elogio que eu recebo de alguns gringos que vêm ser palestrantes. E é uma coisa que já era algo que tinha na minha mente desde o início, e é um orgulho que eu tenho, porque existem conferências pelo mundo todo, e existem algumas que são em locais, sei lá, em países mais exóticos, mais de outras áreas, aí fora dos Estados Unidos e Europa, mas algumas delas o pessoal fala, a gente vai e o evento inteiro em inglês, é basicamente as mesmas pessoas, as mesmas pessoas que estão nos eventos da Europa e Estados Unidos, mas fazendo uma viagem para um lugar. E eles andam meio em patotinha, né? Engraçado, você repara o line-up de uma conferência é muito parecido com o da outra e da outra. Não, mas não só em relação ao line-up, mesmo os participantes do evento, às vezes é um evento que é, tipo, na verdade não é um evento... Vamos falar que não vou dar exemplo nenhum porque eu não quero falar de nenhum específico, mas vamos falar que a SetsConf fosse assim. Não um evento no Brasil para brasileiros. É um evento para o grupo de Bitcoiners aí fazer parte do circuito deles de vão fazer uma viagem para um lugar legal, para o Brasil, para lá, e lá a gente fala de Bitcoin. Aqui não, a nossa SetsConf sempre foi 95%, 99%, sei lá quantos por cento, mas brasileiros. Os que eram de fora geralmente eram os palestrantes. Esse ano eu acho que a gente teve um pouco mais de participantes do evento que eram de fora. A gente teve uma comunidade do Paraguai que veio, uma comunidade da Argentina que veio, uma comunidade, algumas até de fora da América Latina. Uma coisa legal que a gente fez esse ano, a gente sempre teve tradução simultânea, mas a tradução simultânea era aquela tradução simultânea feita por tradutores mesmo, pessoas, de inglês para português, nas palestras que eram em inglês, nos painéis que eram em inglês. Esse ano a gente tinha, durante o evento inteiro, nos 2 palcos, uma tradução simultânea por inteligência artificial. Isso abriu o leque pra gente, porque, primeiro, essa inteligência artificial, você consegue escolher o output da tradução para mais de 60 línguas. Então, se alguém vem do resto da América Latina, ou mesmo os palestrantes estrangeiros querem ouvir uma palestra do Leta em português, conseguem entender o que ele está falando, porque vem a tradução simultânea, seja em texto ou em áudio, se ele quiser colocar um fone de ouvido, no próprio celular dele. No telão a gente colocou também, mas no caso do telão a gente colocou uma tradução só, né, para português, no caso quando era palestra em inglês, ou para o inglês quando era palestra em português. Isso possibilitou que a gente fizesse, de repente, um painel em que, antes, se eu quisesse fazer um painel que tinha metade de gringos, metade de brasileiros, eu tinha que falar para os brasileiros, vocês vão ter que falar inglês, e aí às vezes me limitava também, que a pessoa de repente não estava confortável ou segura falando inglês. Agora não, agora eu posso fazer metade falando português, metade em inglês, ainda foi um pouco esquisito, principalmente para quem estava de fora, mas acho que dá para melhorar e dá para funcionar. Porque dá para colocar o fone de ouvido no palestrante estrangeiro e no palestrante brasileiro, é mais fácil entender, mas é difícil falar, né? A maior parte dos palestrantes sabia entender, mas não vai falar que não tinha segurança.
Mas enfim, se não soubesse também, poderia colocar o fone de ouvido no brasileiro. Quando o brasileiro tá falando, quando a estrangeira tá falando, não tá ouvindo a tradução simultânea ali no próprio palco ali. Dá para melhorar a dinâmica disso, mas são possibilidades que a inteligência artificial gerou ali na dinâmica do evento. Mas eu tô falando isso da inteligência artificial justamente porque eu acho que a SatisConf está se tornando cada vez mais entrando no circuito de eventos internacionais e se torna ali mais um que está no mapa ali de eventos que o pessoal de fora começa a ir. E o legal do pessoal de fora começar a vir não é porque, na verdade, eu cobro o mesmo ingresso, o mesmo valor, enfim. É mais pela as trocas que isso gera entre as comunidades. Principalmente, acho que meu maior foco pro ano que vem é trazer mais gente da América Latina. Porque, pô, tem coisa legal acontecendo ali na Argentina, acontecendo ali no Paraguai, e as inspirações e as trocas, inclusive no Paraguai, tem até alguma galera aqui do Brasil que tá ali na fronteira, que tá se mudando para lá, ou então tem uma troca ali. Isso acontecer no evento é muito legal. Poder ter o grupo paraguaio, o grupo argentino, o grupo brasileiro trocando o que eles estão fazendo, isso tem mais uma vez aquela coisa da polarização do presencial. Por mais que a gente possa acompanhar o que está rolando online ali, seguindo no Twitter o cara do Bitcoin paraguaio, a mulher do Bitcoin argentina, sei lá, e ver o que elas estão fazendo, essa polarização do presencial é mais poderosa. Mas a sua pergunta era, sonho grande para a SatisConf. Então, um desses sonhos grandes é esse. Se torne cada vez mais um evento relevante globalmente. Tipo, que nem alguém pensa, nossa, eu vou para Giga Honey Badger, porque tem nessa época do ano, eu quero programar minhas férias, vou na Europa porque eu já passo lá. Isso. Pessoal da Europa e dos Estados Unidos pensar no Brasil porque tem a SatisConf, daí depois eu viajo para o Rio de Janeiro. Isso. Então, além disso, isso é um. O outro já era desde o início o meu principal foco, o meu principal objetivo. E acho que já está funcionando e cada vez mais vai acontecer isso. É o que você fala de lubrificar o ecossistema. São as empresas, os projetos, os desenvolvedores, os talentos que surgem através da SatisConf. A SatisConf, por exemplo, teve... a gente trouxe a ela, que é uma das fundadoras do Bitcoin Students Network. Ela fez um meetup para estudantes aqui no dia anterior da SatisConf. Lá ela fez um workshop sobre como começar seu clube de Bitcoin, e eu já vi que surgiram clubes de Bitcoin. A SatisConf aconteceu 2 semanas atrás, já tem surgido clubes de Bitcoin novos em universidades novas, que não tinham clubes de Bitcoin. O que isso gera? De repente, há 1 ou 2 Bitcoiners ali naquela universidade, mas eles começam a trazer o Leta, a trazer o Diego Collin, a trazer o Lucas, a trazer o Bruno, a trazer o Davidson, para palestras, para encontros. Começam a fazer eventos ali, começam a fazer meetups, começam a fazer grupos de estudo. Dali a pouco, isso, inclusive, foi uma das inspirações quando a gente começou a Bitcoin Students Network, porque meio que começou depois de umas conversas de umas palestras que eu fiz em algumas universidades dos Estados Unidos, e meu foco foi nos blockchain clubs, porque era o que tinha de mais fácil ali, né? Então tinha o blockchain clubs, o Berkeley Blockchain Club, tinha o Chicago Blockchain Club, tinha Illinois University, sei lá o que, Blockchain Club, tinha o da Stanford, tinha, enfim, o MIT acho que eu não cheguei para palestrar, porque eles não conseguiram o contato certo. Era isso ainda como Lightning Labs, né? Eu, o Ryan e a Hannah fizemos uma apresentação para eles, era 1 hora de apresentação. E se você pegasse a impressão que você tinha, era online, a impressão que você tinha da audiência ali, dos membros do Blockchain Club sobre Bitcoin, nesse primeiro minuto e no minuto 59, foi 1 hora só que bastou para mudar muito a visão deles sobre Bitcoin. Eles tinham uma visão de Bitcoin como uma coisa mais arcaica, que a inovação está em outra coisa, está em Solana, Polygon, sei lá o que, Web3, etc. Que é uma... Por que isso? Acho que por 2 motivos principais. Esses projetos têm um funding para projetos, para desenvolvimento, para recrutamento, para comunidade, para marketing, muito maior do que o do Bitcoin. Primeiro porque o Bitcoin não tem um budget. O Bitcoin não é uma empresa, o Bitcoin não é uma fundação, o Bitcoin... as coisas que acontecem no Bitcoin são iniciativas separadas, isoladas, de baixo para cima, de diferentes comunidades, diferentes empresas, diferentes projetos. Seja a 21, seja a Bitrust, seja o OpenSats, seja a livraria, seja as empresas, BIP, Bitfinex, etc. Já na
Solana Foundation tem um budget ali, às vezes tem um empregado só para ir nas universidades, conquistar os alunos. Depois eles fazem... O próprio clube de blockchain aqui da USP já me falou que a Ripple bancava o clube, bancava o grupo de pesquisa lá. Então, tipo, é funding, dinheiro para as pesquisas, que isso a gente vai querer ir atrás agora também para o Brasil, para as universidades brasileiras, também para o mundo todo, com a Students Network é global. Para os clubes, para o professor, de repente, dar uma disciplina. E também, além disso, vários hackathons com prêmios absurdos. Se você começa um projeto, uma consultoria ali para um projeto de Polygon, Solana, etc., tem funding, tem dinheiro. No Bitcoin tem menos e não tem também as estruturas para essa distribuição desse funding. Cada vez mais a gente vai ter, porque é pela própria organização da comunidade. Então, o Bitcoin Students Network, por exemplo, é uma dessas iniciativas que acho que vai gerar isso, porque vai vir funding para Bitcoin Students Network que pode jogar para os clubes que vão surgindo. Então, desde que surgiu o Bitcoin Students Network, mesmo globalmente, surgiram vários clubes pelo mundo. E um clube que especificamente me inspirou muito, primeiro, acho que o sucesso dos próprios blockchain clubs. Mesmo alguns Bitcoin Core developers surgiram desses blockchain clubs. No caso do MIT Bitcoin Club, tem Bitcoin no nome, mas hoje ainda tem mais Bitcoin do que a maioria dos outros, mas virou muito blockchain também. Mas foi fundado pelo Jeremy Rubin, que é um desenvolvedor importante de Bitcoin. Depois o JHP, que era um dos desenvolvedores da Lightning Labs, também fez parte, foi presidente desse clube. Acho que o Berkeley Blockchain Club, se eu não me engano, é o Berkeley. Acho que é lá que a Glória estudou. A Glória foi presidente do Blockchain Club. E inicialmente ela estava no caminho de blockchain, até que isso que é legal também. Uma coisa que eu percebo com a 21, com a SatsConf, com todos esses... Às vezes é um encontro. Às vezes é uma conversa de 30 minutos ou de 10 minutos que muda totalmente a trajetória de alguém. É uma coisa que você fala, Então, às vezes, o trabalho da 21 é basicamente fazer essa mudança de percurso aí, porque depois o trabalho é todo da pessoa que vai chegar lá. Não foi a gente que formou o Bruno não chegou onde ele chegou, foi talento do Bruno, experiência e dedicação do Bruno, do Davidson, do Léo. Mas às vezes mostrar, de repente, convencer o Bruno de que isso era possível, era um caminho que ele podia percorrer, às vezes não teria percorrido sem essa conversa. E agora foi a mesma coisa, eu já ouvi que ela conheceu um core developer que foi que levou ela na direção de hoje ser uma mantenedora do Bitcoin Core. Então, por isso que eu ainda vejo muito poder nesse relacionamento com as universidades e com os clubes de Bitcoin. Então, aí o clube que eu estava dizendo que foi muito inspirador para mim, que era o primeiro que eu encontrei depois de fazer várias reuniões com o pessoal de blockchain clubs, foi o primeiro que eu encontrei que era um Bitcoin Club, que era maximalista. Era na Universidade de Turing, acho que é Polytechnique de Turim, sei lá, na Itália. Teve essa coisa da polarização da comunidade italiana ali, né? Porque tinha o Giacomo, tinha a Daniela Brosoni, tinha o Alex Finini, tinha some developers ali, tinha alguém o Ricardo Casato da Blockstream, tinha uma galera ali na Itália. Tinha essa coisa de três bitcoiners ali que estão na universidade, resolveram começar um clube e eles começam a fazer palestras, trazer essas pessoas, faz meetups, faz podcast, faz não sei o quê. Isso vai gerando ali naquela universidade. Depois, quando eu perguntei para eles já estavam com, acho que 3 anos depois de fundados, com mais ou menos 50 membros ali, bitcoiners, no clube de Bitcoin daquela universidade. Tanto é que no Summer of Bitcoin, uma vez eu fui de curiosidade olhando no Discord as introduções, o pessoal se apresentando, e tem muito indiano, tem muito... Acho que, em parte, porque a Índia é gigante, já tinha uma cultura de participação do Google Summer of Code, que é uma inspiração para o Summer of Bitcoin. Também tem a questão do AD ser indiano, então acho que ele tinha um networking melhor lá. Tem a questão do stipend, né, que é a bolsa que eles dão no Summer of Bitcoin, é mais relevante, $3.000. É mais relevante para na verdade, hoje varia para o país, no começo não variava. É mais relevante, de repente, para um indiano do que uma oportunidade para alguém nos Estados Unidos. Mas o que eu estava dizendo eu fui vendo essas introduções e eu achei, 6, 7 pessoas dos Estados Unidos participando do Summer of Bitcoin. E aí tinha umas 6, 7 pessoas só dessa universidade na Itália. Então, é o poder que tem essa coisa da comunidade, do presencial, da polarização. Então, agora, depois de SatsConf, tem outros clubes de Bitcoin aí surgindo pelo Brasil. Então, é isso. Voltando, então, para a pergunta. Sonho grande. Puta. Sonho grande de SatsConf é justamente isso. É ouvir... Eu quero que na SatsConf 2030, o patrocinador principal chegue no palco
para fazer um anúncio de um novo produto, ou de um novo projeto, fala, olha, conheci meu cofundador, falo isso inclusive na introdução de toda a SatisConf, conheci meu cofundador aqui na SatisConf 2024. E aí depois disso, a minha relação com a SatisConf se manteve, porque eu sou... Então a SatisConf seu polo de geração de tudo isso, ou de aceleração das já existentes. Tipo, existem outros projetos aí, a própria BIP, a área Bitcoin, bitcoinheiros, que cresceram, independente de SatisConf, não tem nada a ver com o sucesso deles. Mas eles vão vir também e poder polarizar a SatisConf, ajudar a SatisConf a criar também essas novas conexões, esses novos... De repente até um pouco ajudar eles, um pouco... A SatisConf pode devolver um pouco, pode gerar aquelas conexões que eles também não teriam, talvez, sem a SatisConf. Então, é reproduzir o que eu consigo ver que os eventos internacionais fazem para quem tem oportunidade de ir para eles. Quero que as pessoas aqui do Brasil tenham essa oportunidade também. E aí, em relação a 21, formar novos desenvolvedores open source. Aqui no Brasil, inicialmente, depois da América Latina, enfim. E que a gente possa, daqui a um ano, estar tendo uma nova conversa. E eu tenho 10 grantees, 11 grantees, 12 grantees. E já vejo que a 21 saiu um relatório recente sobre funding de Bitcoin. E a 21 estava entre as mencionadas, entre as organizações mencionadas. Então já tem um reconhecimento ali internacional da existência e da importância da 21. E cada vez quero que essa importância seja maior. Sem, é claro, que a 21 se torne um gatekeeper de nada. Quero que outras iniciativas surjam se a 21 não for boa para alguém, ou se não for legal para alguém, ou se, de repente, simplesmente para ter mais iniciativas mesmo para descentralizar. Porque o próprio motivo da 21 ter nascido, porque eu poderia simplesmente ter falado, Bruno, Brink, você já deu o part-time grant aí pro Bruno, agora dá um full-time grant e ele vira grantee da Brink. Mas parte também da motivação, além, claro, da motivação egocêntrica ali, de você querer um negócio seu e tal, mas principalmente se todos os desenvolvedores do Bitcoin forem grantees da Brink, ou foram grantees do OpenSats, a gente está com um problema aí muito grande de centralização tanto de onde vem o funding, de quem toma a decisão, de quem recebe funding. De repente, a Brink tem um desafeto ali que é importante. E mesmo corrente filosófica de pensamento, né? Então, tudo isso, eu acho que é importante que cada vez mais organizações existam, e cada vez mais iniciativas dessas existam. A gente pode colaborar e pode trabalhar juntos, mas também pode ter diferentes focos, você vê, por exemplo, a Brink foca só em grantees de Bitcoin Core. A OpenSats já é mais aberta. De repente, alguém desenvolvendo uma wallet nova pode conseguir um grant, às vezes um grant menor. Varia tanto em tamanho do grant, quão aberto é o leque de possibilidades. A OpenSats também dá muito grant para Nostr, dá muito grant para outros projetos ali além do Core, BDK, LND, etc. Então, acho que quanto mais organizações, mais iniciativas, mais tomadores de decisão sobre isso, mais saudável a gente está quanto ecossistema. Eu costumo dizer, você e o Victor já sabem disso, né? Que a gente já debateu isso algumas vezes. A gente fala sobre o Bitcoin ser inevitável. E aí eu discordo que o Bitcoin seja inevitável. Ao mesmo tempo, só que aí o Victor outro dia falou pra mim. Você lembra do meu argumento, né? Que o Bitcoin é inevitável porque existem pessoas como você que acham que ele não é inevitável e vocês correm atrás e é a teoria dos jogos atuando. É justamente o que eu digo agora. Eu não digo mais que o Bitcoin não é inevitável. Eu digo, ele é inevitável. Ele é inevitável na medida em que, não por propriedades intrínsecas do software ou do ativo financeiro, nada disso, mas por justamente essa comunidade que ele cria e essa cada vez mais louco. Não, eu conheço pouquíssimos ou nenhum, talvez um, sei lá, ex-Bitcoiner, mas eu conheço gente que foi ficando cada vez mais Bitcoiner e cada vez mais dedicada ao Bitcoin. E o ex-Bitcoiner é OPSEC. Estamos falando do Avelino, para quem tiver dúvida. Aí é questão pessoal dele, não sei. Mas, então é isso. É uma comunidade cada vez maior de pessoas que estão aqui para defender o Bitcoin. E defender o Bitcoin eu acho que envolve também continuar desenvolvendo e aprimorando o software. Isso não significa desenvolver reckless, novas features, vamos transformar em Ethereum. Mas também não significa ossificar. Ossificar seria a morte do Bitcoin. Então, eu acho que é importante que a gente forme esses desenvolvedores. É importante que a gente forme esse ecossistema de pessoas que estão defendendo o Bitcoin para que ele, de fato, seja inevitável. Não, 100% de acordo. Cara,
Eu podia ficar falando com você horas, assim, sendo bem sincero, tipo, pra mim é muito bom como aprendizado de toda a parte do ecossistema, trajetória, etc. Mas acho que a gente já tá falando há bastante tempo, então eu costumo encerrar esse podcast perguntando 2 indicações de leitura. Uma leitura que tem a ver com Bitcoin, com open source, com, sei lá, tudo que tem a ver com o nosso ecossistema, e uma indicação de leitura que não tenha nada a ver com o nosso ecossistema. Ah, você podia ter me falado antes, porque eu na cabeça. Agora o editor vai cortar essa parte aqui e na hora que eu lembrar o livro, vai vir aqui a resposta. Em relação a livro de Bitcoin, putz, pode falar mais de um? Claro. Porque eu gosto bastante do Bitcoins Venice, mas agora... Comprei ele na SetsConf, tô lendo agora. Mas outro que, na verdade, eu tô ainda... Já tinha lido vários artigos e coisas que geraram o livro, mas eu ainda não cheguei a ler de cabo a rabo o livro, mas confio que ele é bom, porque eu já dei uma olhada e sei que partes dele são partes que eu conheço, é o Resistance Money, dos autores lá dos filósofos lá da Bitcoin, né? Gosto bastante dele. Ah, o Broken Money, puta, eu vou falar mais um. O Broken Money também é muito bom, eu acho que, pra mim, podia... desbancar o padrão Bitcoin como o livro, assim, pro pessoal que quer começar a entender o Bitcoin. Qualquer texto da linha Alden é maravilhoso, né? E aí, em relação a não de Bitcoin, é uma ficção ou... O que você quiser. Pode ser poesia, pode ser a Bíblia, pode ser Asimov. Ficção, eu gosto muito de Crime e Castigo e também tem um livro que é mais um que eu gostei muito quando eu era adolescente, que é o Belas Maldições, né? Good Omens, que é do Neil Gaiman com o Terry Pratchett, coisa assim. É um apocalipse ali, bem humorado. Agora, em não ficção, foi muito importante para mim a leitura do Carl Sagan. Tanto a ficção dele lá, esqueci o Contato, acho que é. Tanto os livros lá, Bilhões e Bilhões e outros. Agora, mais recentemente, tenho lido pouco ultimamente, só tenho lido coisa de Bitcoin. Isso acontece com vários dos convidados que eu pergunto, inclusive. Vamos ver o que é muito importante pra mim. Vários cortes aqui. Eu até acho que eu respondi essa pergunta esses dias. Porra. É difícil escolher, né? Não, mas pode escolher vários. Você já escolheu alguns também. Não... Acho que podemos ficar nessas que eu falei aí. E... é isso. Bom, perfeito, então. Então, cara, só pra encerrar aqui, quero reforçar as palavras de agradecimento. Assim, tipo, você foi a primeira pessoa... Quer dizer, eu já estava trabalhando como ghostwriter, o Maca que tinha me trazido. Comecei a escrever para Livecoins, porque o Alan me indicou para falar com o Matheus. Mas eu lembro muito bem, na primeira vez que eu conheci bitcoiners do mundo real, foi lá na Adopting Bitcoin em 2021. E você que me puxou para o grupo de brasileiros no WhatsApp, assim. Lá que eu conheci você, lá que eu conheci a Cacá, a Carol, lá que eu conheci outras pessoas e comecei a realmente colocar o pezinho nesse ecossistema. Então, te agradecer por isso, de agradecer também pelo espaço, pela parceria, assim, aqui tá maravilhoso, e de agradecer por todo o trabalho que você tem feito pelo ecossistema, cara. Na moral, que a gente tem muita sorte de ser brasileiro. Valeu. Obrigado. Valeu, cara.